Agora vamos explorar o universo do marketing digital e descobrir como o tráfego pago pode ser um aliado poderoso para impulsionar negócios de todos os tamanhos. Para isso, recebemos o William Crespo, diretor da Tribo Mídia, estrategista digital e especialista em tráfego pago, que tem ajudado empresas a alcançarem resultados expressivos no ambiente online. Seja muito bem-vindo, William. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Para mim é um prazer estar aqui e espero, nesses minutos que a gente tiver aqui, agregar o máximo para quem estiver assistindo, para você também, de informações sobre esse assunto tão relevante que é, hoje em dia, né, o tráfego pago. Muita gente não conhece, mas a gente vai explicar tudo aqui. É isso mesmo, está sendo a oportunidade da gente explicar isso que, como você falou, é um assunto que está em pauta e que é fundamental para as empresas hoje, né? Conte um pouquinho da sua trajetória, como que você começou no marketing, na tecnologia, suas especialidades, aprofunde um pouco mais para a gente. Legal. Bom, brevemente, comecei antes um pouco disso, mas o CNPJ, né, minha empresa em 2008, e desde lá a gente sempre esteve linkado ao digital. Mas começamos como uma agência full service, né, a gente fazia todo tipo de serviço. Mas logo em 2010, mais ou menos, a gente começou a focar em internet. Então, meados de 2011, 2012, nós já fazíamos anúncios no Google. Né? Naquela época, o Google nem tinha esse nome hoje, né, como é hoje, que é o Google Ads, nem tinha esse nome. E o Meta, que na época não era Meta também, era Facebook. Só Facebook? Eles nem rentabilizavam, né? Não tinha anúncio. Então, a gente começou lá. Como eu sou do interior, né, mas eu morei em São Paulo, e mesmo depois da minha volta para o interior, eu mantive alguns clientes em São Paulo e a gente foi evoluindo nessa questão. Então, o digital sempre foi o nosso foco. A gente sempre trabalhou desde o desenvolvimento de sites, aplicativos. A gente já teve uma fase também lá como muito, aplicativo. Né, de aplicativo, verdade. Mas sempre, né, a gente estava ligado de alguma maneira no digital. Em 2013, 14, nós nos homologamos ao grupo, então o Grupo Vivo Telefônica, que o Portal Terra fazia parte desse grupo, e nós começamos a atender uma divisão ali dentro do Portal Terra. Né? Então isso também foi um grande avanço para a gente, porque naquela época, hoje a gente fala, né, de remotamente, trabalhar remotamente, naquela época foi uma surpresa quando eu cheguei, e lá em 2013, mais ou menos, 2014, eles já trabalhavam no modo híbrido. Sim, já, né, dava para conciliar. Pois é. E aí, vendo aquele modo ali de trabalho, eu falei, poxa, é isso que eu quero. Então, de lá até 2018, mais ou menos, a gente começou a trabalhar para isso, para a gente trabalhar nesse contexto híbrido e cada vez mais linkado à internet. Quando, em 2018, a gente percebeu que o setor da saúde era um setor que nós atendíamos muitas empresas, muitos médicos, muitos dentistas. Naquela época não representava em valores, né? Não era a nossa maior representatividade de valores, mas de volume sim. E aí a gente começou a olhar de uma maneira diferente. Então de lá para cá, 2018 para cá, a gente começou a criar estratégias mais focadas para clínicas e médicos, para que a gente captasse, né, pacientes para as diferentes especialidades. Não que a gente faça tráfego só para isso, a gente atende diversos segmentos. A gente já atendeu desde, na internet, né, desde instrumentos musicais, pneus, doces, setor alimentício, moda, enfim, infinidade. Mas hoje sim, a área da saúde é o nosso principal foco de trabalho. E aí a gente criou vários mecanismos para isso. Então hoje a gente atende muitas clínicas e a gente tem muitos cases assim de sucesso. Ai, nós vamos querer saber, E é interessante porque como nós vamos explorar um pouquinho isso, o tráfego pago, que daqui a pouco o William explica, ele tem muitas nuances, ele tem muitas formas da gente criar uma campanha ali dentro. E quando você se especializa, a gente consegue ter mais resultados até naquilo, porque a gente sabe que outros segmentos a gente tem que reaprender muitas coisas também na hora de construir uma campanha, né? Aproveitando isso, me conta para o nosso público
que é tráfego pago, o que é a diferença de tráfego pago com tráfego orgânico, que eles devem ver muita gente na internet anunciando cursos disso, falando sobre isso, mas vamos trazer isso numa linguagem mais acessível. Certo. O tráfego pago é a ação de você comprar tráfego, ou seja, comprar acessos à sua plataforma, ao seu site, à sua rede social. Você compra o acesso das pessoas para essa sua estrutura. Sim. E como que você faz isso? Através de anúncios. Tem diferentes plataformas no mercado, as mais conhecidas, Google e Facebook, o Meta, né, que engloba Facebook, o Instagram, o WhatsApp, enfim. Mas tem outras também, tem várias outras, mas essas são as mais conhecidas. Sim. E, então, basicamente, você compra, você paga para as plataformas serem mais assertivas na entrega do anúncio, atraindo assim as pessoas mais propensas a converter, a comprar de você para essa sua área, seja a rede social ou o site. E quando você paga, as ferramentas, elas é a mesma coisa que desce as rédeas na sua mão. E aí você tem uma infinidade de ações possíveis. Elas trabalham a seu favor, né? E o orgânico é aquilo que as pessoas colocam na internet voluntariamente ali, né, William? Pois é. Eu costumo dizer que o bom orgânico, sendo feito um bom orgânico, potencializa o tráfego pago. São coisas diferentes. O tráfego orgânico é o ato de você divulgar a sua empresa, postar, fazer uma publicação no blog, mas isso, o alcance ele é reduzido, né? Por quê? Porque o alcance está nas mãos das plataformas e ferramentas. E nem sempre o interesse da ferramenta em distribuir aquele conteúdo é o mesmo que o seu ao distribuir. Porque o critério que ela usa é diferente do que necessariamente o que você precisa ou quer naquele momento. Quando você paga, é exatamente como se eles te dessem as rédeas, né, na sua mão, e aí você direciona conforme você precisa ou quer. Perfeito. Agora nós vamos para um rápido intervalo e continue aqui com a gente. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Voltamos, eu converso com o William Crespo, especialista em tráfego pago. E agora ele vai contar pra gente por que se tornou tão essencial para as empresas que querem crescer nesse ambiente digital investir em anúncios pagos, ou seja, no tráfego pago. Certo. Seja para um negócio local, no caso de uma cidade específica, ou até nacional ou internacionalmente, é essencial o investimento em tráfego pago, porque só através dele, hoje em dia, você consegue escala. Você consegue ser mais assertivo e mais escala, ter mais escala. Então, você consegue atingir um público mais qualificado, e existem aí diferentes estratégias e funis de conversão que a gente pode montar para isso, para esse objetivo. Mas eu sempre costumo falar também que a verba, o dinheiro, ele acelera o processo. Então, você consegue ser mais assertivo e ganha mais rapidez. Se você tem uma empresa, qualquer empresa, seja qual for o tamanho dela, quer escalar os seus resultados, escalar as suas vendas, campanhas de branding para fortalecer a marca, fortalecer a marca também, assim, essencial o investimento em tráfego. Em tráfego, né? E aproveitando isso, explica para a gente hoje as plataformas que existem, como que a empresa descobre qual a melhor plataforma para ela investir. Certo. De acordo com a primeira análise, né? De acordo com o produto que ela vende e público que ela quer atingir. Sim. A gente tem o Google e tem o Facebook, o Meta, né? São as mais conhecidas. Exatamente. Mas a gente tem outras, tem o LinkedIn, enfim. Taboola, menos conhecida, mas muito eficiente.
Pinterest, bastante gente gosta, tem né, muita gente. Mas vamos partir do Google e do Meta. Isso. O primeiro critério que a gente analisa é o seguinte: se você tem um produto já conhecido no mercado, você vende um produto já conhecido no mercado, grandes marcas, vou dar um exemplo simples aqui. Você tem uma loja de moda, calçados, e você vende marcas. É essencial você ir para o Google. E aí tem, é claro, uma infinidade de configurações aí, estratégias que você monta, mas o Google é melhor, porque você aparece já para as pessoas que já estão, a marca já é conhecida do produto. Já é, então, já é só buscar ali. É só buscar e você aparece para as pessoas certas. Se você é um negócio local e está começando, quer construir a sua marca, as redes sociais, no caso Meta, Facebook, Instagram, são mais indicadas para você ganhar mercado e, assim, divulgar a sua empresa, a sua marca. Mas qual é o melhor dos mundos? Os dois. Os dois. Inclusive, tem uma estratégia, para ser bem prática, assim, de estratégia, uma estratégia simples que a gente utiliza para e-commerce, por exemplo, começa pelo Google, onde a pessoa vai encontrar aquilo, vai encontrar o seu produto. Está pesquisando lá, chega na empresa, né? Exatamente. E acessou o site, mas a pessoa não comprou. Na verdade, acho que muita gente já passou por isso. Claro. Né, o que eu vou falar aqui. Você acessou o site e não comprou, saiu. E aí depois você acessa uma rede social e aquele produto te persegue. Então, essa estratégia, para e-commerce principalmente, é muito básica, mas é uma das que mais funcionam. Que é, você leva a pessoa interessada para o seu site, ela acessa, ela pode comprar ou não, mas depois você, com remarketing, né, ela sai dali e aí você a persegue, né? Todo mundo já passou por isso, de ir lá pesquisar uma televisão, não comprou, ou viagem, né? Aí já aparece televisão. Sabe que tem gente que não gosta disso, sabe? De ser perseguido. Invadido ali pelos anúncios. Eu acho isso excelente. Eu também sabe gosto. Por quê? eu costumo falar, né? Imagine que eu quero fazer uma viagem, e aí eu faço a pesquisa. Eu não preciso sair procurando um monte de promoção, de passagem, nada. Eu faço uma pesquisa, pronto. Chove anúncio atrás de mim, querendo vender, e aí eu só seleciono o que é melhor. Então, de maneira prática, essa é uma estratégia muito praticada, básica, mas muito praticada, se praticada da maneira correta e muito eficiente. Que se constrói lá dentro do Google Ads, que as pessoas sempre me perguntam, mas tem hora que eu nem pesquisei, eu estava conversando com uma amiga sobre um determinado produto, o que é isso? O celular ouve? Ouve, né? É claro que ninguém assume. Ninguém assume. Nenhuma das plataformas, as grandes assumem isso, mas é fato. Hoje a gente tem, por comando de voz, ativa várias coisas. Então, sim, o celular está ouvindo. E achar que eles não utilizam isso para as estratégias de marketing é ingenuidade. Mas, como eu te falei, eu não acho isso ruim. Hoje a gente tem uma série de políticas, né, que protegem. Apesar de ter uma discussão, sempre tem essa discussão, até onde vai isso, hoje sim, a gente tem políticas que protegem, sim. Claro, e está cada vez mais sendo investido nisso, né? Nessa segurança no ambiente digital, tudo, porque foi tudo muito novidade, é muito rápido. O que a gente pode falar da internet, de quando você começou, como você falou que nem tinha o Google para cá, como foi a evolução disso? É uma evolução gigantesca. Gigantesca que para acompanhar, né, a gente vê que tem que estar conectado, porque você não deixa passar as oportunidades, né? Elas passam e aí a gente fica para trás. E que as pessoas têm muita dúvida, William, também, em relação a quanto investir, né? Qual que é o ideal investimento, até para o próprio empresário, para o próprio comerciante, falar assim, olha, eu tenho consigo investir tanto por mês. Qual que você orienta, por onde começar? Certo. Na verdade, a gente não tem um mínimo. O Google, por exemplo, você hoje, na época quando eu comecei, a gente até divulgava isso, não tem um mínimo, não existe um mínimo. Hoje tem um mínimo para que você tenha um mínimo de resultado ali. Isso. Eu costumo dizer que o mínimo não é o ideal, mas se você nunca fez nada, começar pelo mínimo pode representar resultado, sim. Alguma coisa, exatamente. Tá? Então, assim, se a gente for para ser de uma maneira bem prática também, o Meta, hoje, ele é baseado em dólar, né? Então, você
tem o mínimo que você investe, é $1 por dia, por conjunto de anúncio. Um pouquinho mais técnico, mas assim, só para ficar claro, imagine que você quer atingir homens e mulheres de maneira diferente. Então você teria $1, vamos arredondar aqui, trazendo para a gente R$6. R$6. Então você teria R$6 por dia por cada público que você quer. Então se você quer atingir separadamente, para medir homem e mulher, R$6 por conjunto de mulher, R$6 por conjunto do homem, R$12 por dia. Como eu falei, é o mínimo. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas você consegue, com as estratégias certas, você consegue ali já começar a ter um resultado. O botão, muita gente faz, né? E é claro, as ferramentas deixam isso livre para que as pessoas apertem o botão impulsionar. Automático ali que a gente vê no Instagram, no Face Turbinar, né? Isso é terrível para a gente que trabalha na área, sabe? Pois Por quê? Eu sei bem disso. Porque toda vez que a gente tem um cliente, uma das primeiras perguntas que o cliente chega, a gente fala assim, olha, você já apertou o botão impulsionar alguma vez? Já. Aí eu já sei qual é o direcionamento que eu vou dar. Por quê? Quando uma pessoa que apertou o botão impulsionar na conta dela, ela já cria uma série de ferramentas, sem ela saber, dentro do Meta, para que aquilo funcione, mas ela nem sabe. E aí ela procura um especialista, uma agência, uma empresa. Quando a agência vai pegar aquilo para administrar, tá tudo bagunçado. Exato. Porque fica terrível o acesso daqui, o acesso dali. Então sempre no início de projeto, a gente tem um trabalhão para organizar isso e começar. Mas o botão impulsionar, ele tem sim uma função muito boa, que é para atrair seguidores. Essa campanha para atrair seguidores é ideal com o botão impulsionar. Isso sim, você pode fazer lá de uma maneira... Mas eu costumo falar o seguinte, se você não tem condições, está começando agora e não tem condições de contratar uma empresa para criar estratégias adequadas e avançadas, o mínimo que você fizer de investimento, se você não faz nada, você vai começar a ter um resultado. O importante é você ter a sua oferta muito bem definida e o seu público muito bem definido. Exato. E aí, através do botão impulsionar, você pode sim começar a ter um bom resultado. Isso. Mas não se acomode com ele. Exato. Então, de valor de investimento, o que eu posso sugerir é isso. No Meta seria isso. No Google, a gente pode entender que são estratégias um pouco mais avançadas até. Para um e-commerce, por exemplo, eu não aconselharia menos de R$50 por dia. Mas, poxa, isso vai dar R$1.500 no mês, eu não tenho essa verba. Ok, então faça por 7 dias, mas faça R$50. Sim. E considere sempre o seguinte, o primeiro período nós compramos dados. É isso mesmo, que é o aprendizado que ele chama, né? E até para a ferramenta, mas até para a gente, sabe, Patrícia? Tem um caso real de um cliente, quando a gente começou, eu falei, olha, qual é o seu público? Não, meu público são mulheres de 25 a 35 anos, esse é o meu público certo. Ok, foi o público, o direcionamento que o cliente deu. Tá. Eu faço produtos para esse tipo de público, ok. E aí a gente começou a rodar. No primeiro período, eu sempre deixo um pouco mais aberto. Eu não coloco exatamente. Não sigo exatamente, sigo, mas também faço uma campanha paralela para a gente comprar dados. Tá. E aí a gente percebeu que as pessoas que reagiam mais àquele anúncio eram mulheres de 35 a 45. Começa a ver os dados, né? Exatamente. Eu costumo dizer, e essa frase é muito importante, eu acho que de todos os benefícios que o tráfego pago traz para quem investe, eu acho que essa frase é a mais importante. Tráfego pago não tem achismo. Não tem. São números. É isso. O que você precisa saber é estudar e entender, ou ter uma empresa que auxilie, que saiba falar e ler, entender, replanejar números. Exatamente. Todos os dados estão ali. Não tem achismo. E a parte legal do marketing digital é justamente essa, né? Você consegue converter esses dados depois em resultados. Pois é. Então, investimentos, são esses os valores que eu indicaria. Bacana. Né? Se é uma empresa menor e já tem marca, começa pelo Google, ou quer expandir a sua marca, Meta, e seguindo esses critérios de investimento. Porque o Meta, ele acaba sendo um investimento menor até para você alcançar um resultado, para ter um resultado maior, né? Só um detalhe assim, tanto Meta quanto Google é leilão. Eles trabalham com leilão. É isso. Então, isso é algo que as pessoas não sabem.
Mesmo as que já investem, algumas que já investem não têm muita noção. Google e Meta são leilão. Eles trabalham, a base deles é o leilão. Quem dá mais? Pois é. Aparece mais. Essa é a premissa. A gente tem que levar isso em consideração também. É isso mesmo. E eu acredito, e sei que você que está aí nos assistindo, deve estar perguntando como que eu sei meu público-alvo, como investir, como eu ser mais assertiva, até para na hora de eu fazer aquele botão impulsionar, chegar no público certo. Dá uma dica de como que a empresário hoje, o empreendedor, pode descobrir o seu público-alvo. Certo. Bom, início de tudo. Se a gente parte do Meta, certo? E vou entender que hoje a rede social, o Instagram, ele é onde as pessoas começam ali a divulgar e hoje já é uma ferramenta de negócio de fato. Sim. O primeiro ponto é, quem é o seu público? Antes da internet, entender quem é o seu público. E você falar com esse público adequadamente nos seus vídeos e direcionar. Nos seus vídeos, ele precisa ter uma mensagem muito clara logo nos primeiros segundos para quem você está falando. É base, inclusive, para que os anúncios fiquem mais baratos. Identificar com quem é o público que você está falando. Certo. Uma análise que a gente sempre faz. Se aquele perfil é um perfil de público, de seguidores bons, ou se aquele cliente comprou seguidor, tudo mais. Se comprou seguidor é terrível. Sim. A gente tem que entender que né, tem toda aquela questão assim, mas eu tenho 20 mil seguidores, 50, 100 mil. A outra empresa que tem 1000 seguidores ou menos. Quando você faz tráfego pago, não interfere. O número de seguidores não necessariamente interfere nos resultados comerciais que você tem. Você consegue vender, rentabilizar aquilo com poucos seguidores. Com certeza. É claro que ter muitos seguidores contribui, ajuda muito, mas não é um fator limitante. Você com poucos seguidores pode gerar. A questão toda é você ter público, falando de público, ter um público de qualidade ali. Isso. Certo. Falando do botão impulsionar, que é a questão mais prática ali, né, para quem está começando. Para quem está começando. O que é importante? Primeiro, analisar isso. Não comprei seguidores. Uma campanha possível é quando você clica no botão impulsionar, aparece lá para você selecionar pessoas que são parecidas com os seus seguidores ou direcionar para algum outro seguidor. Se os seus seguidores são bons e você tem acima de 1000 seguidores, essa campanha, colocando para encontrar outras pessoas parecidas, pode funcionar muito bem. Exato. Só que a sua base tem que ser muito boa. Tem que ser, de fato, um público comprador. O público bom é aquele... Os seguidores bons são o quê? Seguidores compradores. Isso. Então, parte por aí, bem raso. Certo. Lá dentro da ferramenta, falando um pouquinho mais avançado, até com o botão impulsionar também dá, você seleciona ali os públicos, você tem uma série de configurações que você pode fazer. Público por interesse, você pode... dados demográficos, geodemográficos, enfim. Isso. Eu não gosto muito dos públicos de interesse. E eu estou falando assim por centenas de campanhas que a gente já criou. Isso é bacana, uma dica boa, hein? Público de interesse, eu não gosto muito de trabalhar. Por quê? Imagine o seguinte, você coloca lá, é claro que é muito superficial o que eu vou falar, mas vai ilustrar bem. Imagina que você vende produtos high ticket, produtos de valor agregado, produtos que custam R$5.000, R$10.000, acima de R$2.000 já. E aí você vai lá e fala assim, bom, eu quero atingir pessoas com poder de compra maior. Então eu vou colocar aqui o interesse, essas pessoas com poder de compra maior têm interesse em marcas de luxo, em carros de luxo e tudo mais. Aí você coloca lá, Ferrari, por exemplo. Na verdade, é um erro grotesco. Por quê? Porque mesmo as pessoas que não têm um poder de compra tão alto e gostam de Ferrari vão pesquisar sobre a Ferrari, vão fazer aquilo. Por isso que interesses eu não acho tão interessante. Mas comportamento, sim. Quais são os comportamentos? Lá tem também para você selecionar por comportamento. Viajantes internacionais frequentes. Então aí não é por interesse, mas é por hábito. Pessoas que compraram, clicaram no botão comprar nos últimos 90 dias. Esses interesses são
melhores, né, essa classificação, essa segmentação é melhor do que aqueles de interesse só do assunto, certo? Mas qual é o melhor público de fato? O público que você cria. Como assim? Como eu falei antes, né, o primeiro período ali você compra dados. Então, enxergue o investimento em tráfego não como uma ação de resultado imediato. É claro que no primeiro mês, a gente, né, todo mundo muito ansioso e quer resultado. E é claro que a gente tem que trabalhar para ter o resultado. Mas o seu primeiro mês investido em tráfego vai ser o seu melhor mês? Não. Não será o melhor mês. Porque você investe, analisa os números, replaneja, e o segundo mês melhor que o primeiro, terceiro e assim por diante. Então, qual é o melhor público? O que você cria. Com base com essas informações que você vai obtendo, Exatamente. Né? Vou dar um exemplo muito superficial, mas muito claro. Imagine que você distribua um vídeo. Comece distribuindo um vídeo que você apresenta seu produto. Ok. Você distribuiu aquele vídeo e ele alcançou 50 mil pessoas. Então, 50 mil pessoas começaram a assistir aquele vídeo. Você tem como medir, você mede as pessoas que viram 25% dele, 50%, 90%, 100% dele. Então, vamos tomar por base assim, que distribuiu para 50 mil pessoas, e dessas 50 mil, 5 mil pessoas foram até 90% do vídeo, assistiram ele quase que inteiro. Certo, você tem esses dados. Você vai conseguir classificar essas pessoas no segundo período. Então, você pega essa pessoa que viu 90%, então, de 50, 5 mil pessoas, você pega esses 5 mil e você pode fazer um remarketing, mandar outros anúncios para essa pessoa. Ok, já falamos sobre isso. Que é para perseguir as pessoas. Mas você pode ir além. Você pode, vou falar de uma maneira muito coloquial aqui, você pode pegar esse público e virar para o Meta e falar assim, Meta, tá vendo essas 5 mil pessoas? Encontre mais 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas iguais a essa. Semelhantes a ela. São os públicos semelhantes, lookalike. E aí a ferramenta vai encontrar. Então, percebe que a cada período você fica mais assertivo em quem são as pessoas que estão interagindo e podem comprar. Eu falei do vídeo, mas se você tiver assim, tem um e-commerce e começa a vender, e aí você tem 500 vendas, 500 pessoas que compraram, você pode fazer um lookalike das pessoas que compraram. Então, o lookalike das pessoas que compraram, mais efetivo do que o lookalike de quem viu o vídeo, certo? Então, quanto mais fundo de funil, mais perto da conversão, o seu público vai ficar melhor. Então, muito provavelmente, claro, dependendo da verba que você investir, você não vai ter 500 vendas já no primeiro mês. Mas você vai construir, né? Exatamente. Uma base de dados muito mais assertiva daí, exatamente. Né? Algumas campanhas, a gente, principalmente para cidades pequenas, nós não selecionamos nenhum interesse, nada. A gente só faz segmentação de geodemográfico. Localização. Entrega para eles. Depois a gente vai refinando isso. Exatamente. Então, assim, é uma construção a médio prazo. A gente direciona geodemograficamente, depois lê os dados, e é isso que eu quis dizer com você criar o seu próprio público, que é o melhor público. É importante falar sobre isso porque existe muito imediatismo na internet. E as pessoas às vezes dizem, não, mas eu quero alcançar nessa campanha, quero viralizar. E às vezes eu sempre falo, mas viralizar não quer dizer vender. Isso aí. Né? Vamos conversar sobre isso. E esse imediatismo, essas promessas que eu falo, falsas promessas, que as pessoas acabam entrando nessa vibe, né, digamos assim, onde a gente sabe que existe todo esse processo de construção que é importante ficar claro hoje, né, Sem dúvida, sem dúvida. A construção é a regra do jogo. É a regra do jogo, muito bom. A regra do jogo é essa construção aí, ó, médio e longo. E você conseguiria contar pra gente, trazer agora um case de sucesso de um tráfego que pôde desenvolver, obter os resultados aí para o nosso público conheça um pouco mais sobre isso também? Sim. Bom, um case de um médico, nosso cliente já há 8 anos, há 2 anos e meio mais ou menos, anos atrás ele me procurou dizendo que estava cansado de atender, um médico já de carreira, 20, 30 anos de carreira, mas ele estava cansado da rotina intensa de atendimento, convênios e tudo mais. E ele é um médico do interior do estado. E ele falou, olha, o que a gente pode fazer? Ele já era nosso cliente.
E aí nós estudamos e criamos uma estratégia específica, que é de fato a nossa estratégia, a nossa grande estratégia, que nós já replicamos para médicos e clínicas do Brasil todo e tem funcionado. Começou com ele. Nós começamos... Virou um case de exatamente. sucesso. Nós começamos a estratégia divulgando ele em São Paulo, capital. A princípio ele falou assim, poxa, mas como assim? Ninguém me conhece lá, eu tenho 30 anos de carreira aqui, mas e lá? Ninguém me conhece, eu sou mais um. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E a gente criou uma estratégia, um funil, tem algumas ações muito específicas que a gente fez, mas eu vou falar dos resultados, né? Como eu falei, é uma construção. Sim. A gente começou ele indo para lá um dia, com atendimento uma vez por mês. E logo no primeiro ano ele já estava indo 2, 3 vezes no mês. No segundo ano, né, passou um ano, no segundo ano ele largou algumas especialidades que ele fazia e começou a focar em uma específica, que era o que a gente estava divulgando lá. Sim. Em certo momento, ele disse que um dia, né, trabalhado lá, ele tem um faturamento muito maior do que um dia lá representava vários dias aqui, 10, 15 dias trabalhados aqui. E o contexto todo é que hoje o valor que ele investe em tráfego, isso não é exagero, é verdade, isso é fato. Eu tenho números e apresento para todos os novos clientes o que a gente fez. Ele tem um retorno de 15 a 20 vezes o valor que ele investe. Que é o que é possível com o tráfego, né? Pois é. Muito bom. William, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que muita gente pôde tirar suas dúvidas, aprender muito. Olha que isso foi aula de MBA, hein? E muito obrigada, espero que a gente possa conversar mais vezes, trazer novos conteúdos aqui para o nosso público. E foi um prazer tê-lo com a gente. O prazer foi meu. Patrícia, fico à disposição sempre que tiver um convite, estarei aqui com certeza. Ótimo. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua audiência e por fazer parte desta conversa que conecta histórias reais com grandes ideias. No próximo programa tem mais histórias, mais aprendizados e, claro, mais conexões que nos movem rumo ao futuro. E eu espero você até lá.